Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química e o exercício que vamos fazer agora é do Mackenzie, tá? O Mackenzie São Paulo. Vamos fazer aí este exercício que fala aí sobre algumas características básicas que nós temos das substâncias, das misturas, coisinhas do tipo, beleza? Ó, vamos lá. O valor do ponto de ebulição determinado experimentalmente numa amostra de uma certa substância mostrou-se maior do que o valor encontrado em tabelas. Essa diferença pode ser atribuída ao fato de que no experimento usou-se: letra A, um combustível de alto poder calorífico; letra B, uma quantidade de substância muito grande; letra C, uma quantidade de substância muito pequena; letra D, uma substância composta; ou letra E, uma substância contendo impurezas. Bom, pessoal, é o seguinte, se você, aqui no início ele fala o seguinte, ó, a gente está primeiro olhando o ponto de quê? O ponto de ebulição, certo? Beleza. Esse ponto de ebulição e o ponto de fusão, né, eles podem ser determinados experimentalmente, e sendo determinados experimentalmente, o cientista normalmente ele olha numa tabela, no valor que é tabelado, para ver se esse valor que ele encontrou bate com alguma substância já conhecida, certo? Batendo com a substância conhecida, ele vai fazer alguns testes para ver se realmente é aquela substância ou não, tudo bem? Agora, esse valor ele pode ser alterado, pode ser que ele aumente um pouco, diminua um pouco, não seja aquele valor ali exato, tá bom? Isso depende de vários fatores. Por exemplo, um fator que o exercício não colocou aqui, pressão. Se ele falasse, né, porque a pressão estava maior, a pressão estava menor, falasse que houve uma variação de pressão em relação ao valor tabelado, seria a alternativa correta. Porque quando você faz um ponto de ebulição, um ponto de fusão, uma determinada pressão, por exemplo, a nível do mar, não é a mesma coisa que vai acontecer se você fizer essa experiência a 2, 3 mil metros de altitude, tá bom? Vai acontecer aí uma variação, não é tão grande, mas acontece uma variação, tá? Então, nesse caso, houve uma variação. Qual foi o motivo? Alto poder calorífico, ele falou aqui. Alto poder calorífico não tem nada a ver, tá? Não tem uma relação direta com o fato da temperatura, né, do ponto de ebulição ter sido alterada. Não vai ter uma relação direta, tá bom? Poderia ter um alto poder calorífico, um baixo, isso não ia alterar o ponto de ebulição dessa mistura, tá? Dessa mistura, dessa substância, né? Não sei se é uma mistura ou uma substância, não lembro nem se ele falou aqui, ó. Uma amostra de uma certa substância mostrou-se, não, ele não falou. Aí eu vou considerar como se fosse uma substância pura, uma simples aí. Bom, mas aí vai lá, ó. Uma quantidade de substância muito grande. Olha só, a quantidade da substância também não vai interferir, tá? Por exemplo, eu tenho uma alíquota, né? Eu tenho, sei lá, tipo, eu tenho um recipiente, esse recipiente tem a substância. Aí eu vou e aqueço nesse recipiente, tá? Eu vou aquecer nesse recipiente a minha substância, aumentando a temperatura aqui, sei lá, eu tenho um termômetro aqui dentro, e aí eu vejo o ponto de fusão, ponto de ebulição e etc. Nesse caso aqui, o ponto de ebulição, tá? Aí eu vejo qual que é a temperatura que vai ocorrer a ebulição, certo? Beleza. Se eu tiver muita ou pouca substância dentro desse recipiente, por exemplo, se eu tiver um recipiente maior, ele vai entrar em ebulição na mesma temperatura. Isso não vai ser alterado, tá bom? Então, ó, o recipiente maior com mais líquido, né, que vai entrar em ebulição, ele vai entrar na mesma temperatura. A diferença é que vai demorar um pouquinho mais de tempo para você poder aquecer todo esse recipiente aqui, que é bem maior, beleza? Então, aumentar a quantidade de substância não vai interferir no ponto de ebulição. Assim como diminuir, ó, se for aumentar, a gente saindo de uma pequena indo para grande, não vai alterar o ponto de ebulição. Assim como diminuir também não vai alterar. Logo, a gente já vê que a B e a C vão ser falsas, tá bom? A A também já era falsa ali. Letra D, uma substância composta. Olha só, pessoal,
não é porque a substância é composta. O que é uma substância composta? Qual que é a diferença da substância composta para a substância simples? Substâncias simples são feitas por um tipo de átomo apenas, tá? Então vamos colocar aqui, ó, substância, temos a simples e temos a composta. A substância composta, por exemplo, água, H2O, é uma substância composta porque é feita por hidrogênio e oxigênio. Agora, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio que a gente vai chamar de H2, oxigênio que é o O2, o ozônio que é o O3, por exemplo, eles são todos substâncias simples. Água é uma substância composta, amônia, por exemplo, é uma substância composta, tá? Dióxido de carbono, uma substância composta. Por quê? Porque a amônia é feita de nitrogênio e hidrogênio. O dióxido de carbono e oxigênio, certo? Já as substâncias simples são feitas de um tipo de átomo apenas. Tanto as substâncias simples como as substâncias compostas, elas têm o gráfico delas de ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Elas todas têm esse gráfico aqui. E esse gráfico aqui, ele serve para quê? Para substâncias puras. As substâncias simples podem ser puras. As substâncias compostas, na verdade, as substâncias simples são puras. As substâncias compostas também são puras. Uma mistura, né, que não é uma substância pura, seria quando, por exemplo, você pega e mistura duas substâncias simples, tá? Ou quando você pega e mistura uma substância simples com uma composta, ou mistura uma composta com outra composta. Tudo bem? Isso não vai alterar a forma do seu gráfico. Ele vai ser um gráfico idêntico a esse que a gente está vendo, que é um gráfico quando você tem substâncias do tipo pura, tá bom? Uma substância pura vai ser aí apenas um tipo de substância que você vai ter ali. Não é uma substância misturada. É isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, para você fazer uma alteração nesse patamar aqui, ó, por exemplo, o ponto de ebulição ficar um pouquinho mais alto, né? Ele crescer um pouco mais, o que vai acontecer? Como que você faz isso? Colocando aí um tipo de impureza ali dentro, fazendo aí com que você tenha essas impurezas, elas vão fazer com que haja um aumento ou uma diminuição, em alguns casos, tá? Na temperatura da ebulição. Tá bom? Nesse caso aqui, houve uma diferença atribuída ao fator que, vamos ver o que ele falou, se houve um aumento ou diminuição. Numa amostra notificou, mostrou-se maior do que o encontrado em tabelas. Tá, então ó, aumentou a temperatura nesse caso. Essa temperatura que aumentou ocorreu provavelmente aí por causa de impurezas que tinham, tá? E isso é super normal. É difícil, falar a verdade, é impossível, né, você ter uma substância que seja 100% pura, tá? 100% pura você não vai ter, 99,99 alguma coisa assim você vai ter, mas 100% pura, difícil, hein? Realmente complicado. 100% pura é impossível. Em um mol de uma determinada substância, você nunca vai ter 100% só dessa substância. Por exemplo, em um mol de oxigênio, O2, não tem só O2. Ali no meio, pelo menos 1, 2, 10 átomos de hidrogênio vai ter. Isso é super comum, tá? Mas quando for esse caso, a gente não diz que está impuro, tá? Quando for pouquíssima impureza, a gente praticamente não vai perceber um aumento de temperatura ou uma diminuição da temperatura. Isso não vai influenciar o nosso gráfico, tá? A gente vai dizer que é uma substância pura, mesmo que ela tenha aí um pouquinho de impureza, seja tão pequena, mas tão insignificante essa impureza que às vezes a gente considera ela como pura, tá bom? Mas nesse caso, o que fez com que tenha danificado aí, feito esse aumento de temperatura é a alternativa E, que são impurezas, beleza? É isso daí, pessoal. Esse foi o exercício do Mackenzie. Eu até comentei muito, né, no exercício de hoje, mas é um exercício bem simples, tá? A gente não precisava enrolar tanto, dava para fazer um pouquinho mais rápido. Mas eu gosto de fazer toda essa discussão porque em cima de cada exercício a gente pode aprender um pouquinho mais sobre a teoria, né? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, dê um like nesse vídeo. Dê um gostei aí porque ajuda, né,
na divulgação do vídeo. E inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, para que você possa receber aí nossas atualizações no seu YouTube, beleza? Forte abraço e até a próxima! Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.